A graça e paz, povo da fé, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Gente, hoje eu venho para uma live extremamente importante, muito pedida por todos vocês. Pastor, estamos na grande tribulação, já estamos vivendo a abertura dos selos do Apocalipse, dos 7 selos do Apocalipse. A igreja será tirada quando? No meio da grande tribulação, depois da grande tribulação. Eu quero apresentar hoje bases bíblicas que vão tirar todas essas dúvidas que vocês têm diante dessa indagação, e eu tenho certeza que você sairá dessa live completamente, com a mente completamente aberta e com um entendimento espiritual completamente apurado a respeito desse assunto, ok? Vou deixar passando aqui o Pix do Ministério, e hoje eu tenho um apelo muito forte para fazer, porque amanhã é a nossa refeição ali em Amatanda, e eu quero contar com todos vocês nessa missão, para juntos estarmos aí fazendo o trabalho missionário naquela região, e eu falo um pouco mais sobre isso no final dessa live, ok? Estão prontos? Então vamos para cima, tá? Hoje eu quero trazer aqui uma luz, um esclarecimento a respeito de perguntas que nos fazem há um longo tempo já. Pastor Giovanni, o senhor acredita que a igreja estará aqui no período do anticristo? O senhor, pastor, acredita que a igreja passará aqui o período da grande tribulação? A realidade é que existe um número muito grande de crentes, de cristãos, que acreditam que verão o anticristo, que estarão aqui no governo do anticristo, que passarão pelos 7 anos da grande tribulação. E você? Você acredita que você vai estar aqui no período da grande tribulação? Com todo respeito eu pergunto, que você vai contemplar com os teus olhos o anticristo? Que você passará por todas as calamidades descritas para esse período de 7 anos? Gente, existe um número enorme de crentes, enorme, e parece que esse número está crescendo, de crentes que acreditam que estarão aqui no período da grande tribulação, que contemplarão o anticristo e sofrerão toda a ira de Deus desse período de 7 anos. E é sobre isso que eu quero falar. E hoje você sairá daqui esclarecido. Não ficará sombra de dúvidas onde o verdadeiro cristão estará nesse período de 7 anos, tá bom? Beleza? Deixa o teu like agora, fecha o chat bem rapidinho, deixa o likezinho aí, para que outras pessoas recebam essa mesma informação, tá bom? E evangelize. Pastor, eu quero pregar, mas eu não sei falar sobre esses assuntos. Envie o link, compartilhe essa live com alguém e você estará pregando da mesma forma, tá bom? Deixou o like? Foi bem rápido, né? Fechou o chat, deixou o like, voltou para o chat. Então vamos prosseguindo aqui. Meus irmãos, o número de pessoas que estão defendendo essa linha teológica de que a igreja estará aqui no período da grande tribulação é muito grande. E esse número de pessoas também, eles estarão esperando Jesus aqui nessa terra. Eles estarão aguardando Jesus descer do céu e vir até essa terra depois desse período de 7 anos. E muitas são as perguntas que me são formuladas. Se a igreja estará ou não estará no período da grande tribulação. Tem pastores grandes aí, famosos, que estão defendendo isso. Existem pastores que estão defendendo, inclusive, que o cavalo branco já está por aí. Teve algum tempo que falaram que o cavalo amarelo já estava. E por aí vai. Então eu vou esclarecer, embasado na palavra, onde estaremos, como se dará o encontro da igreja com Cristo. Será que na terra, no chão? Como que se dará? Será após os 7 anos? Vamos então à leitura da palavra de Deus para embasar aqui a minha fala, tá? Eu quero falar do arrebatamento, então eu vou ler um texto aqui, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, do versículo 13 ao 18, tá? Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos,
que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então eu já venho aqui trazendo uma palavra de consolo. A palavra de Deus diz assim, consola uns aos outros com esta palavra. Aqueles que estão aí preocupados, apreensivos com o governo do anticristo, que está aí prestes a ser implantado sobre essa terra, com as perseguições à noiva do Cordeiro, com a perseguição ao evangelho, com o crescimento em massa do comunismo e socialismo em toda a face da terra, então tem muitas pessoas apreensivas, porque estão ouvindo aí pastores dizendo que o anticristo já está aí, estão ouvindo que o cavaleiro amarelo também já está rondando, já rondou por aí um tempo atrás, estão ouvindo o que é e o que não é o anticristo, outros já estão dando nome para o anticristo. Esqueça todas essas balelas. Eu digo aqui com muita convicção, nem o próprio diabo sabe quem é o anticristo, gente. Nem o próprio diabo pode dizer o nome do anticristo. Mas eu vou tratar aqui agora sobre o arrebatamento da igreja. Conforme nós lemos aqui, nós vimos que esse acontecimento se dará numa fração que está em torno aí de milésimos de segundo. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, tá? Num abrir e piscar de olhos, vai acontecer 2 atos simultâneos. Com milésimo de segundo de diferença, Paulo está dizendo aqui que os que dormem em Cristo, ou seja, aqueles que morreram fiéis, aqueles que morreram servindo a Deus, aqueles que morreram dentro da igreja, aqueles que morreram nos caminhos do Senhor, aqueles que morreram em santidade, em santificação, esses ressuscitarão primeiro. Milésimos de segundo na frente de nós, os que estivermos vivos. Eu estou falando dessa forma, se isso se desse hoje, nesse instante, tá? Nesse momento. Logo, o que ocorre? Primeiro, eles seriam transformados. Transformados o quê? Com um corpo glorificado. Qual é o corpo glorificado? O mesmo corpo que Jesus levantou na manhã de domingo após a sua crucificação. Um corpo que não está mais sujeito a dores. Um corpo que já não envelhece. Um corpo que não está sujeito às leis da física. Um corpo glorioso. Um corpo eterno. Um corpo magnífico. É este o corpo que eles serão transformados em milésimos de segundo. E logo após, na sequência, nós também seremos raptados. O termo usado no grego para a palavra arrebatamento é harpazo, que está ligado com rapto, que quer dizer tirar com força, com muita pressa, com muita rapidez. E então, nós também seremos tomados dessa terra. E olha só o que a palavra de Deus diz, né, para os pós-tribulacionistas, que diz que Jesus vai vir a essa terra. Vocês viram a leitura? E guardaram muito bem, porque eu dei ênfase aqui na minha fala. Encontraremos com o Senhor nos ares.
não está dizendo aqui que Jesus vai pisar na terra. Ele estará esperando entre a terra e os céus de Deus. Nós temos o céu que nós conhecemos, que é esse céu azul. Temos o céu cósmico e, após o céu cósmico, o céu de Deus. E entre esse espaço, céu de Deus e a terra, que ele estará aguardando, nós nos encontraremos com Jesus nos ares. Tipologicamente, o arrebatamento da igreja se dá nas núpcias de Isaac com Rebeca. Eu já narrei isso, onde Abraão tipifica Deus, Eliezer tipifica o Espírito Santo e Isaac tipifica Jesus e Rebeca tipifica a igreja. Eliezer, o Espírito Santo, pega a Rebeca, que é a noiva, e leva em direção a Isaac. Isaac, então, se encontra com Rebeca e na casa de seu pai Abraão é realizado a festa nupcial. E da mesma forma, se dará também com a igreja. O Espírito Santo nos conduzirá até os ares e ali nos encontraremos com Jesus. Ele também nos conduzirá à casa do Pai e ali se dará o nosso casamento. Ali se dará a famigerada bodas do Cordeiro. Eu e você que cremos nisso, estaremos nas mansões celestiais na nossa festa de casamento. Os pós-tribulacionistas estarão aqui com o anticristo. Eu estarei na festa de casamento com o meu noivo amado. Eu estarei sentado a um banquete celestial, sendo servido pelo meu próprio noivo. Oh, glória! Eu estou todo arrepiado aqui. Eu estarei lá, não estarei aqui. Logo, nós ficamos aqui bem esclarecido por esse texto que ele não pisará na terra e que nós encontraremos com ele nos ares. E dali ele nos levará para a casa do Pai. O que acontecerá nesse período, pastor Giovanni? A primeira coisa que vai acontecer é o tribunal de Cristo, tá? Ou banca de premiação, onde receberemos os nossos galardões segundo as nossas obras. Os galardões estão relacionados com patentes. Os galardões estão relacionados com a autoridade que teremos no governo de Cristo, tanto na eternidade quanto no milênio aqui na terra. Os galardões serão concedidos não de acordo com o cargo que a pessoa teve aqui na terra. Se foi pastor ou apóstolo, terá um galardão maior. Jamais. O galardão será relacionado com a maneira, a forma que eu fiz o que foi determinado por Deus para me fazer aqui nessa terra. Existem muitos pastores e apóstolos que entrarão nas mansões celestiais como soldado raso. Não terão sequer um galardão. Será salvo como que pelo fogo. E em contrapartida, teremos ali pessoas que nunca teve um título eclesiástico aqui nessa terra, mas que lá receberá galardões e coroa diferenciada por conta da sua prestatividade naquilo que foi chamado para fazer para Deus aqui na face dessa terra. No tribunal de Cristo, receberemos então a autoridade que exerceremos no governo eterno e milenar de Jesus aqui na face dessa terra. Após esse período, então, entraremos pelas bodas do Cordeiro, a festa do nosso casamento. E essa festa de casamento, essa banca de premiação, durará por esse espaço de 7 anos decorridos aqui na terra. E nesse período de 7 anos aqui na terra, estará única e exclusivamente Israel e os gentios. Os gentios aqui se inclui também crentes desviados, crentes que saiu da casa do Senhor, crentes que deixou de servir ao Senhor, crentes que se apostataram da fé.
Eles estarão aqui nesse período. Mas, pastor, agora eu queria de ter mais uma prova consistente de que nós, como igreja, não estaremos aqui na face dessa terra. Vamos então agora para 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 1 até o 8, porque eu vou contextualizar os versículos 1º, 2º e 3º, que é utilizado pelos pós-tribulacionistas, tá? Redobre a sua atenção, tá? Redobre a sua atenção, porque agora é um momento de batalha espiritual. Pastor, mas você está falando sobre arrebatamento. Batalha espiritual, gente. Já tem gente abrindo boca aí, sabe? O inimigo não quer que você seja esclarecido a respeito de algumas coisas. Então, batalha espiritual, tá? Então, eu vou ler do versículo 1 até o 8, porque eu quero contextualizar os versículos 1º, 2º e 3º, que é utilizado pelos pós-tribulacionistas, tá? Os pós-tribulacionistas usam esses 3 versículos aqui para defender a sua tese de que a igreja estará aqui no governo do anticristo. Diz assim o texto, ó: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Gente, esse aspecto aqui do versículo 3, que diz aqui que não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, é o que eles utilizam para dizer, tá vendo? Aqui está dizendo que primeiro tem que ter a apostasia e depois a manifestação do anticristo. Não, aqui está isolado do contexto, esses 3 versículos aqui, porque aqui Paulo está dando uma narrativa do contexto geral. Vai ser desta forma. Porém, quando nós vamos lendo os versículos posteriores, ele vai descortinar de uma maneira cronológica como isso se dará. O que está no versículo 3, ele narra nos versículos posteriores a maneira cronológica que isso vai acontecer. Para isso, vamos ler então, vamos continuar lendo. Porque o que acontece? Os pós-tribulacionistas, para quem não sabe, pós-tribulacionista é os que acreditam que a igreja será tirada depois da grande tribulação. Os mesotribulacionistas também utilizam desse versículo, que são aqueles que acreditam que a igreja será tirada no meio da grande tribulação. Os pré-tribulacionistas, que somos nós, tem pré-tribulacionista aí, dá um glória a Deus. Você que é pós, que é meso, que é mid, dá um glória a Deus também, que vocês são bem-vindos aqui, tá bom? Todos são bem-vindos aqui, independente do que você acredita. Ah, Jesus vai voltar antes, no meio, durante ou depois. O importante é estarmos preparados agora. Agora é a hora da nossa preparação. Não é no meio. Ah, ele vai vir no meio, então eu estou de boa. Quando começar a grande tribulação, eu começo a preparar minha vida, eu saio do pecado, eu paro de fumar, eu paro de mentir, eu paro de beber, eu paro de me prostituir. Não! É agora! A hora da santificação é agora. Amém? Então, eles param aqui. Entra um monte aqui falando para mim aqui. Ah, lê 1 Tessalonicenses capítulo de número 2, né? Capítulo de número 2 e o versículo de número 3. Lê primeiro lá, depois a gente conversa, né? É assim que eles falam. Mas aí a gente continua lendo e a gente quebra essa questão. Vamos continuar lendo? Vamos lá? Então quer dizer, no versículo 3 está dizendo que nada vai acontecer sem antes se manifestar o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição, e sem que antes venha a apostasia. Mas vamos continuar lendo. O qual se opõe
e se levanta contra tudo o que se chama Deus, continua falando do anticristo, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. Olha isso, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Gente, preste atenção. No versículo de número 6, ele diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, aqui ele está agora discriminando o que foi dito no versículo 3, que existe um tempo estabelecido para que ele se manifeste, para que aquilo aconteça. E aqui ele chama de seu próprio tempo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E esse tempo de se manifestar está descrito aqui a partir do versículo 8. Alguns detalhes, quando ele diz assim, ó: porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste. Que resiste o quê? Resiste que ele se manifeste. Resiste às suas ideologias. Resiste à sua agenda. Que ele resiste à sua implantação de governo milenar. Há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Esse um que resiste até que do meio seja tirado, não pode ser outro, senão a igreja com a ação do Espírito Santo. E a igreja, juntamente com o Espírito Santo, estamos aqui com um agente que restringe a manifestação do anticristo. E o verso 8, então, ele diz: e então o quê? E então, quando esse agente que restringe ser retirado, você está entendendo? E então, verso 8, então quando o agente que o resiste for retirado, e então aí será revelado o homem do pecado. Então ele só vai ser revelado depois daquele que o restringe ser retirado dessa terra. Está claro e objetivo aqui. Então, quando vem um pós-tribulacionista me apresentando versículo 1, 2 e 3 de 2 Tessalonicenses como base teológica para defender a linha pós-tribulacionista, eu desmonto ele. Por quê? Porque os 3 versículos aqui estão fora do contexto. Os 3 versículos primeiro, 1, 2 e 3, eles se contextualizam com o final do verso de número 8. Se eu não ler até o 8, eu estou cometendo uma heresia. Eu não contextualizo esses 3 versículos, eles ficam isolados e eu quebro uma das regras principais da hermenêutica. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Eu não posso quebrar nenhuma regra, né? Eu não posso quebrar nenhuma regra da hermenêutica se eu quiser fazer uma doutrina séria. Se eu quiser fazer uma doutrina embasada na verdadeira teologia. Está muito claro aqui. E eu costumo brincar, né, com os pós-tribulacionistas, que eu tenho amigos, né, dizendo que até os esotéricos, até os satanistas, eles acreditam que tudo será acontecido antes, que tudo acontecerá após a igreja ser tirada daqui. Eu brinco com eles dizendo assim: ô meu amigo, até os New Agers, eles são pré-tribulacionistas. Você sabia disso? Eu vou te contar aqui uma história que o pessoal da Nova Era já preparou para dar desculpa com o arrebatamento da igreja. Qual é a história, pastor Giovanni? Eles diziam assim: os New Agers, né, ou a Nova Era, eles são que defendem a seguinte tese: a era de peixes terminou
em meados do ano 2000. A era de peixes foi a era de Jesus. Toda era, ela tem uma liderança, ela tem um líder. A era de peixes teve como líder Jesus. Porém, a partir do terceiro milênio, entra então a nova era. E a nova era, a era de Aquários, ela tem também o seu líder. E diferente do que foi a era de peixes, que tinha como líder Jesus, a era de Aquários tem como líder Maitreya. E agora o que eles dizem? Que para que o Maitreya se manifeste na sua plenitude, é necessário que algumas pessoas, ou muitas pessoas que estão aqui nessa terra, sejam removidas, sejam tirados, porque essas pessoas são como pedra de tropeço, né, para a manifestação do Maitreya. Eles pregam isso, eles dizem claramente. Eles falam, existe um grupo de pessoas que vão precisar ser retirado. E aí qual é a explicação que Satanás já colocou na boca deles para estarem explicando? Agora de maneira antecipada, e quando acontecer o arrebatamento da igreja. Eles dizem assim, olha, que vai se aproximar do planeta Terra uma grande nave-mãe, ou então um planeta chupão, que alguns chamam também de Nibiru. Então vai se aproximar da Terra, vai exercer uma força magnética sobrenatural, de forma que vai sugar da Terra todas as pessoas que atrapalham a implantação do governo do Maitreya. Vocês estão entendendo isso aqui? Eles mesmos já têm um discurso preparado na ponta da língua para explicar o arrebatamento da igreja, que se dará antes da implantação do governo do Maitreya, que é o próprio anticristo. Vocês estão entendendo o mistério aí? É dessa forma que acontece. Então, desta maneira, tá? Após esse planeta chupão, ou Nibiru, ou a nave-mãe, tirar essas pessoas, aí o Maitreya vai ter a autonomia para se apresentar. É alinhado com a Bíblia. Satanás lê mais Bíblia do que muitos crentes por aí. Satanás conhece mais de Bíblia do que qualquer um de nós. E tudo que Satanás faz é pautado na Bíblia. Satanás não dá ponto sem nó, porque ele sabe que tudo no universo é regido por essa palavra aqui, ó. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? Posto isso, nós acreditamos piamente que não estaremos aqui na implantação oficial da nova ordem mundial. Não estaremos aqui no governo do anticristo. Mesmo porque, nesses 7 anos, vai estar sendo derramado sobre a terra a ira de Deus. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 10. Eu vou falar de cor para vocês, preste bem atenção no que Jesus diz. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam a terra. Ele nos guardará, gente, desse momento. Aí tem pessoas que vêm dizer assim, pastor, mas eu não acredito nisso, porque nós não somos melhores do que os discípulos. Nós não somos melhores do que a igreja primitiva. Eles foram torturados, queimados vivos, mortos ao fio da espada, enforcado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, e agora nós vamos passar ileso? Não, meu querido. Desde a igreja primitiva até hoje, o século 21, cristãos são mortos, são assassinados. Ei, você que é crente comunista, socialista, petista, o que mais matou cristão no mundo foi o comunismo. Foi o que mais matou. E o que mais mata cristão no mundo hoje é o dragão vermelho, aquele que está querendo dominar o mundo. É o que mais mata cristão e proíbe, inclusive, o cristianismo. Então, sempre houve morte de cristão. Nunca deixou de ter cristão assassinado, cristão queimado vivo, cristão enforcado. Vocês já se esqueceram? Não faz tempo nenhum que estava aí o ISIS, o Estado Islâmico, ou o ISIS, Estado Islâmico. O que nós víamos diariamente pelas mídias sociais? Pelo grupo de WhatsApp? Fuzilamento ao vivo.
crente sendo queimado ao vivo. E você está dizendo que mudou? Que não passa? Toda a vida a igreja passou. Agora tem uma coisa que Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 21, para diferenciar o período de 7 anos de tudo que aconteceu na terra. Jesus, ele diz assim, em Mateus 24 e 21, que nunca houve antes, nem haverá depois, e nunca, jamais haverá dias de aflições, dias tão terríveis como este. Leia Mateus 24, 21. Ele está dizendo, olha, como esse nunca houve antes e nunca haverá depois. Dias tão terríveis como esse. Então esquece de querer fazer esse comparativo, tá? Porque esses 7 anos será diferente de tudo o que eu e você, o que qualquer ser humano já viu na face dessa terra. Esses 7 anos serão 7 anos em que Deus estará derramando o cálice da sua ira sobre a face dessa terra. E aqueles que são pós-tribulacionistas, eu ainda digo assim, como pode um noivo que ama a sua noiva, dias antes do casamento, se jogar com toda a ira contra a sua noiva amada? Que história é essa? Não faz sentido. É ilógico isso, é ilógico. Na véspera do casamento, eu derramar toda a minha ira contra a minha noiva amada. Não, nós somos noiva. A ira de Deus não é destinada à sua noiva. A ira de Deus é destinada aos ímpios, aos desobedientes, aos rebeldes, aos pecadores, aos cães, feiticeiros, idólatras e outras coisas mais. São a eles. Deixa o like aí, gente, para a gente subir essa audiência. Deixa aí o like para a gente subir a audiência. Está travada aqui, os canais são censurados. Você pode me ajudar agora? Bem rapidinho, fecha o chat, talvez você esqueceu. O teu like é tão importante que ele vai ajudar a gente a evangelizar. O Relíquias K está dizendo, infelizmente não haverá arrebatamento secreto. Quem está falando de arrebatamento secreto aqui, meu irmão? Nós estamos falando da volta de Jesus em 2 fases, como está descrito na Bíblia. Volta a live para o senhor ver aqui os textos fundamentados, ou me mostra alguma coisa que venha fundamentar a tua fala, né? Porque falar é fácil, precisamos fundamentar como eu estou fazendo aqui. Então, eu ia falar até uma coisa aqui que você já sabe o que é, né? Aquele assim, ó, e ficarão de fora, né? Mas se eu falo aqui, os efeminados vão me chamar aqui do quê? De fóbico, né? Vão me chamar. Mas a Bíblia diz que ficarão de fora e acabou. Ponto final, é ponto pacífico. Não sou eu que estou dizendo, reclama com Deus. Ficarão de fora e ponto final. Agora, vamos ver como esse período é um período tão terrível. Eu ouvi alguém dizendo, há uns tempos atrás, há pouco tempo, que mais ou menos até a sexta, até o 6º selo, a igreja estará aqui. Para com isso, gente. Como que até o 6º selo a igreja estará aqui? Eu tenho pouco tempo aqui e eu vou só citar o 4º selo. Ele dá acesso a essa terra ao 4º cavaleiro, o cavaleiro amarelo. Já entrou o 2º cavaleiro, que matou milhões de pessoas na terra com a guerra. Veio após a guerra o 3º cavaleiro, que é o preto, que matou mais milhões de pessoas com a fome, porque é até uma sequência natural essa cronologia, né? Guerra e depois de guerra o que? Fome. Aí por último, vem o cavaleiro amarelo, ou verde, né? Ou descorado. E aí o que ocorre? Esse 4º cavaleiro agora, ele vem utilizando todos os artifícios que os anteriores utilizavam. Ele vem agora matando com guerra, com fome e com peste. E este 4º cavaleiro, a Bíblia ainda diz que o inferno o seguia. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. O inferno vai ser liberado para essa terra. O inferno vai ser liberado. Vai ser dado acesso ao inferno a essa terra. A igreja não estará aqui, gente. A igreja não estará aqui no 4º cavaleiro. E sabe só o que ocorre aqui? Já tinha tido a morte do cavaleiro vermelho através da guerra,
a morte através do cavaleiro preto, através da fome, agora aqui nesse próprio versículo, a palavra diz que só esse cavaleiro aqui, ele mata a quarta parte da terra. A quarta parte da terra é morta por esse cavaleiro. Sabe o que seria a quarta parte da terra? Fazendo um cálculo redondo, quase 2 bilhões de seres humanos. 2 bilhões de seres humanos são mortos só com o quarto cavaleiro. E para quem está dizendo que até o sexto selo a igreja ainda estará na terra, eu vou falar para você o que acontece quando abre o sexto selo. Verso 12, tá? Apocalipse 6 e 12, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto na terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes. Abalaram, porém, com vento forte, e o céu se retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo livre, se esconderam nas cavernas. Cavernas aqui, você pode ler bunkers, se esconderam nos bunkers, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes, e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondemos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Vocês estão entendendo? Esse período de 7 anos, será derramada a ira do Cordeiro. O Cordeiro não vai derramar a sua ira sobre a sua noiva. Como que pode isso? Em nome de Jesus, eu sou noiva. Se você é noiva, levante a tua mão e glorifique e adore junto comigo. Nós estaremos participando de um casamento, é o meu casamento, eu estarei participando do meu casamento com meu noivo amado. Não estarei aqui sendo alvo desta ira. Não estarei aqui. Essa ira aqui é reservada para ímpio, é reservada para os senhores do mundo, é reservada para os que estão implantando hoje a nova ordem mundial. É para eles que são reservada essa ira aqui. Em nome de Jesus, eu e você estaremos nas mansões celestiais. Eu vou prosseguir com esse tema aqui, tá? Pastor, mas já estamos na grande tribulação. O pastor Marcelo falou que já estamos na grande tribulação. Que o acordo foi assinado no dia 13 de agosto. 13 de agosto. 13 de setembro, 1 mês. 13 de outubro, 2 meses. 13 de novembro, 3 meses. 13 de dezembro, 4 meses. Estamos então com 4 meses de tribulação. E cadê o anticristo? Porque a grande tribulação, ela se inicia com a abertura dos selos. Cadê o anticristo? Ele vai governar com uma falsa paz nos primeiros 3 anos e meio. Cadê ele? Cadê a paz? Se o bicho está pegando no mundo aí. Gente, raciocínio lógico. Não faz sentido. É apenas um raciocínio lógico. Eu estou falando aqui com todo respeito, né? Como que vai ser profanado o templo se não tem templo? Cadê as 2 testemunhas que também atuam no primeiro momento da tribulação? Cadê? Não faz sentido. Acordo assinado, o anticristo se revela para o mundo, e ele tem pouco tempo, ele já perdeu 4 meses, gente, não se sustenta. Mas, gente, mais uma vez eu repito para vocês, independente, se Jesus vem antes, se Jesus vem no meio, se Jesus vem depois, o negócio é a gente estar preparado agora. Hoje nós temos que liberar perdão. Hoje nós temos que reconciliar com o nosso próximo. Hoje nós temos que nos abster do pecado. Hoje nós temos que parar de alimentar a carne, os prazeres carnais. É hoje. Independente de qualquer coisa, hoje é o dia de nós estarmos prontos. Porque ele pode, não independe só do arrebatamento da igreja.
Não independe só da volta de Jesus para a gente se encontrar com ele, não. Olha o que aconteceu com o Pedro Henrique. Olha o que está acontecendo com milhares de jovens, crianças, adolescentes e pessoas já adultas no mundo, caindo e morrendo. Caindo e morrendo. Não independe só do arrebatamento da igreja. Então, se você crê que vai ser depois, amém. Somos amigos e irmãos. Isso não interfere na tua, na minha, na nossa salvação. Se você crê, né, que tem gente brigando, tem gente que briga por isso. Se você crê que ele vai vir no meio, amém. Se você crê que já estamos, né, como foi anunciado pelo pastor Marcelo, que já estamos no período da tribulação, amém também. Não tem problema, isso não vai interferir na tua salvação. Se prepare aí para passar pela grande tribulação. Agora, se você crê que ele vem antes, amém também. Bem-vindo ao time. Amém? Glória a Deus. E é isso, gente. A palavra-chave é essa, preparação. Agora, dentro disso que eu estou passando para vocês, é importante também a gente frisar uma coisa, tá? Dentro disso, qual é a nossa obrigação nesse momento? Qual é a nossa obrigação, pastor Giovanni, nesse momento, dentro disso que o senhor está passando, que o senhor está falando aqui para nós? A nossa obrigação, gente, é falar de Jesus para as pessoas, é pregar o evangelho. E nós temos feito isso com muita maestria. E eu gostaria, tá, de contar com a sua ajuda, de contar com o seu apoio, para nós alimentarmos essas mais de 450, 500 crianças, deu semana passada. Pelo que o pastor Gabriel comentou, esse final de semana agora vai passar de 600, de 500, 600 pessoas aproximadamente. Vai olhando esse vídeo aí, você vai vendo aí o tamanho da fila, né? Segundo o que ele comentou, neste sábado agora, a fila vai dobrar, porque é um feriado, né? Um caminhão está indo buscar algumas famílias para este almoço, tá? Olha, tem gente saindo. Hora de falar do evangelho na prática, o povo sai, né? E também para pegar os pares de chinelos que muitos ainda não pegou, que moram em região distante e ainda não pegou. Então eles estarão vindo com esse caminhão, né? E eu gostaria muito de pedir a você que você nos ajude no nome de Jesus. Na realidade, você não vai estar me ajudando, você vai estar ajudando a você mesmo, porque quem pratica a generosidade, recebe a generosidade de Deus. Olha aqui, ó, olha o caminhão, né, que levou eles da última vez para levar os chinelos, para buscar os chinelos, né? Esse é o caminhão, né, que foi lá nos vilarejos buscar a todos para a entrega dos chinelos, né? E agora o caminhão, nesse sábado, estará indo buscá-los para o almoço com as crianças. Então eu conto com a sua ajuda. Eu estou vendo aqui pessoas escrevendo, né, que estarão ajudando, e eu glorifico a Deus pela sua vida, tá? Que o Eterno recompense a todos vocês. O contato está aí na tela, irmão José Reis, tá? Eu acredito, né? Olha só essas crianças, esse povo, né, com a expectativa gigantesca de chegar lá e encontrar um prato de comida, né? Ah, pastor, também não é assim não, hein? É daí para pior. É daí para pior. Então, eu conto com a sua ajuda para esse sábado. Nem que seja com R$1, nem que seja $1, nem que seja €1, mas faça a tua parte. Entre conosco nesse desafio. Então, muitas pessoas chegam, né, de uma forma abiúda, como diz o ditado, tentando descredibilizar a oferta que você deu, o sacrifício que você fez para ajudar essas pessoas, sabe? Em outra ocasião, foi comprado um cabrito, né? Um cabrito, que foi nessa ocasião aqui, ó, mataram o cabrito ali, fizeram carne, mas não é tão fácil de encontrar carne numa região dessa. Não é tão fácil você chegar num açougue e dizer, olha, vê para mim um quilo de picanha, vê aí para mim 1 quilo de contrafilé. Isso não existe. Esse povo não tem o que comer, gente. Olha a alegria dessas crianças na fila. E aí tem pessoas que sempre procuram, como diz o ditado, pelo em ovo, para tentar descredibilizar a sua oferta, tentar descredibilizar a entrega de cada um de nós.
Só nós sabemos como é prazeroso ajudar pessoas assim. Entende? Vocês estão entendendo? Deus abençoe a todos aí, tá? Faça o superchat também aqui, o super sticker também ajuda, tá bom, gente? E o pessoal que ficou, vocês são uma bênção. Pelo menos vocês ficaram para ouvir o pedido. Tem gente que ficou, que não tem nem condições de ajudar, mas está aqui, com o coração ardendo, querendo ajudar. Deus está vendo a sinceridade do teu coração e Ele vai te honrar em nome de Jesus, tá? Deus abençoe, Dora, em nome de Jesus. Teve uma pessoa também que entrou na live, do pastor Claudinei também, e falou assim, ó, pastor, vocês têm que averiguar a maneira que essas mulheres estão manuseando essa comida. Por que elas não colocam uma touca na cabeça e uma luva na mão? É muita falta de higiene, pastor. Se a vigilância sanitária chegar aí, vai impedir essas crianças de comer, porque está faltando higiene nessa comida. Aí você olha, você acha que uma criança dessa está preocupada com luva nas mãos? Hã? Você acha que uma criança dessa, que está aí com um prato na mão, você acha que essa criança está preocupada que quem está dando prato de comida para ela ou para ele está com touca na cabeça? Você acha que essas pessoas estão preocupadas se alguém está usando avental branco, né, um chapéu branco de mestre Cuca, ou se simplesmente esse povo quer comer, gente. O povo quer matar a fome. O prato está no chão, né, sentado de perna aberta com o prato no meio e vivendo o melhor momento da vida deles. Então, tem muita gente que vive, sabe, procurando questões. É esse povo que Jesus disse que não entra e impede os outros de entrar. Porque os fariseus eram assim. Eles não entravam de verdade no reino de Deus, mas ficavam na porta também impedindo os outros de entrar. Assim são essas pessoas. Não ajuda com absolutamente nada, mas quer tentar reprovar o auxílio que é feito com as pessoas como essa. Obrigado a todos que têm caminhado conosco, viu? Vocês são uma bênção. Gente, a ajuda de vocês para essa refeição, eu conto com essa ajuda, tá? Olha o tamanho dessa fila. Olha isso. Gente, para mim finalizar, eu vou deixar o link aqui do meu canal novo para vocês clicarem lá, se inscreverem. Faça isso, tá bom? Não sei até quando o canal grande que vocês estão, a maioria estão, né? E você que está no canal grande agora, está recebendo o link do meu canal novo, que é o canal Povo da Fé Oficial, tá bom? Que é esse canal aqui, ó. Povo da Fé Oficial. E também tem o canal da missionária Keren Rocha. Nós estamos numa campanha poderosa aqui nesse canal. E eu gostaria também que vocês se inscrevessem no canal da missionária Keren Rocha. Eu vou colocar aqui, ó, canal da missionária Keren Rocha. Se inscrevam no canal dela. Eu tenho certeza que será uma grande bênção para a tua vida. A minha esposa é muito usada por Deus. Tem um dom muito lindo da palavra. E que Deus continue usando, né, a vida da minha esposa em nome de Jesus. Pastor, como que eu faço para contribuir? Gente, tem aqui, ó, embaixo algumas formas, mas na descrição tem todos os dados completos. Conta do Banco Bradesco, da Caixa, PayPal, tem também Mercado Livre, e o Western Union, se você precisar também, pode me chamar no WhatsApp que eu passo os dados necessários, tá bom? Para os irmãos que moram em outro país, tá? Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação de todos vocês na live. Um beijo no coração de todos vocês. Deus pela vida de todos os irmãos do Ministério Povo da Fé, juntamente com o pastor Giovanni Dias, que as crianças têm se alimentado aqui cada dia, graças às ofertas que a igreja aí tem mandado juntamente com o pastor Giovanni Dias. Ministério Povo da Fé! Ministério!